Inicialmente, gostaria de agradecer o convite e dizer que estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, né? Tenho me aproximado a partir da Radiotix e dos trabalhos que a Fiocruz também vem desenvolvendo aí na região, no município em especial, né? Da situação de saúde do município, em especial da prestação e da oferta e organização do serviço de saúde aí, e tenho ficado bem impressionado com algumas coisas, né? É um prazer também estar sempre imerso nessa situação, ainda que esses 2 últimos anos, né, 20 e 21, a gente tem essa pandemia que já nos traz muitas perdas e limitações para trabalho. Antes de começar propriamente dito, eu queria só entender um pouquinho, ou tem outros profissionais aqui da residência nessa aula? Espera aí, deixa eu ver se eu encontro o chat aqui para a gente poder... Puxa, eu não estou conseguindo visualizar o chat. Vamos ver aqui. Se alguém puder me dar uma resposta pelo áudio, seria uma boa, porque eu não estou conseguindo visualizar o chat nesse momento. Pelo menos que eu diminua isso aqui. Oi, professor. Aqui, sim, pode. Nós temos profissionais da residência, profissionais da residência multiprofissional, profissionais da residência de medicina de família. É essa a questão? Medicina da residência multiprofissional e da medicina de família e comunidade. São 2 residências que estão aí presentes. Isso, residência multi tem 7 categorias. Beleza. E residência de medicina de família e comunidade. Perfeito, sim. O papo hoje um pouquinho vai ser, pelo menos dentro da encomenda que eu recebi, a gente entrar um pouquinho dentro da organização, da oferta de serviços, pensando nesse papel da saúde bucal, né? A gente tem... eu não estou conseguindo enxergar o chat, então, por favor, se alguém quiser me interromper, liga o microfone, por favor, nesse momento, tá? Se vocês não me ouvirem também, por favor. Bom, qual é a proposta, né? A gente discutiu um pouco a organização de serviço de saúde bucal dentro da atenção primária, né? E como é que eles são avaliados, né? Numa perspectiva muito similar, eu imagino que vocês já tenham conversado em algum momento com o professor Luiz Felipe, é uma perspectiva muito similar, né? De processo de avaliação. A gente, dentro da gestão da clínica, quando se fala em gestão da clínica, que é uma coisa muito ainda pouco estruturada no nosso país, né? Uma das situações mais importantes da gestão da clínica, das dimensões mais importantes, é fazer uma avaliação periódica, né? Ou até contínua em algum momento, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, dos nossos serviços, para que a gente tenha um feedback e possa também fazer correções de rumos a tempo, né? No Brasil, a gente tem pouca experiência com isso. Talvez o NHS seja realmente o sistema de saúde com gestão da clínica, eles chamam lá de clinical governance, e eles trabalham com um sistema mais na vibe, né, no sentido da auditoria da clínica, mas também da avaliação. Bom, eu vou falar para vocês um pouco do porquê dessa escolha do PCA-TOOL. Eu imagino que vocês já conheçam. Eu trabalho muito com o professor Luiz Felipe, então vocês vão ver que tem os discursos são parecidos para aqueles que acompanharam e acompanham o trabalho que ele vem fazendo ao longo do tempo. O Primary Care Assessment Tool, que é a ferramenta de avaliação da atenção primária, ele é uma das propostas que existem no mundo. Existem, assim, difundidos no mundo 9 instrumentos diferentes,
tá? Inclusive na tela de vocês está um dos instrumentos, que é tem um artigo que sintetizou esses novos instrumentos e comparou esses novos instrumentos, né? E por que a gente insiste em trazer esse artigo? Esse é um artigo que já tem um tempo, ele nós tivemos outro mais recente, né? Até porque um instrumento de avaliação de atenção primária, você vai fazer uma avaliação, você precisa ter o que eu vou avaliar, né? Para que eu vou avaliar isso? E não é muito fácil de você desenvolver um instrumento, né? Senão você cai no risco de desenvolver algo que foi o PMAC no Brasil, né? Que ele trouxe contribuições, e eu vou falar isso para vocês um pouco mais na frente, mas ele era muito grande, né? Instrumentos grandes também perdem poder, bastante poder. Essa comparação desses 9 instrumentos mostrou algumas características que são importantes, né? Se ele tem múltiplos formatos, o que significa isso, né? Bom, esse instrumento ele avalia na perspectiva de quem? Do paciente, do profissional, do gestor. Se é do paciente, para quais pacientes? A criança, o adolescente, o adulto, o idoso? Será que precisa ter tantas versões ou não? Essas coisas precisam ser discutidas. Se ele tem confiabilidade. O que é confiabilidade, Otávio? Confiabilidade é se a pergunta que o instrumento está fazendo para aquela pessoa, seja ela qual for, realmente tem poder de capturar na resposta o que o entrevistador imagina que está perguntando. Às vezes você faz uma pergunta e ninguém entende nada, né? Eu, como professor, então, eu sou o que, o que mais acontece comigo quando eu estou dando aula. Eu faço uma pergunta e ninguém me responde. Então, as minhas perguntas estão com pouca confiabilidade e consistência interna, né? Então, esses testes são necessários para a gente ter um instrumento forte, assim, do ponto de vista, dá para confiar no instrumento. Esses instrumentos, muitas vezes, as perguntas que a gente faz, quando a gente quer construir um instrumento forte, o ideal é que a gente volte na mesma pessoa, quando está construindo o instrumento, né, e pergunte a mesma coisa. E ela tem que responder de novo, dar a mesma resposta, né? Então, uma metodologia bem rigorosa, né? Se inclui dentro do seu instrumento a questão do primeiro contato e da acessibilidade, né? Então, porque a atenção primária, você sabe, eu não vou chover no molhado, é a porta de entrada preferencial para os nossos pacientes, não é exclusiva, mas é preferencial. Então, se ela é preferencial, a gente tem que ter um primeiro contato com o sistema por ali, de forma mais frequente, né? E esse sistema tem que ter um acesso facilitado no ponto de vista da sua organização e da sua estrutura, né, de trabalho. Se inclui medidas, né, de vínculo, de cuidado longitudinal, se inclui medidas para avaliar a integralidade e a coordenação do cuidado também. Se vocês olharem essa tabela que está na frente de vocês, que é desse artigo, vocês vão ver que o único que conseguiu preencher todas as lacunas foi o que está na última linha lá, que é o Primary Care Assessment Tool, tá? Tools, que é a ferramenta de avaliação da atenção primária, que a gente chama de PCA Tool, ok? No mundo ele é conhecido como PCAT apenas, aqui no Brasil ficou PCA Tool, até não sei porquê. Então, ele foi o que se destacou, e além disso, ele tem uma outra característica. Ele já tem no mundo versões para entrevistar pacientes, para entrevistar profissionais e para entrevistar gestores. Então, ele ganha uma variabilidade legal e a gente pode até comparar resultados no futuro, ok? São versões ainda recentes. A primeira é essa de usuários, né? Os usuários adultos, os nossos pacientes adultos. Essa é mais antiga. A de profissionais e a de gestores já são um pouco mais recentes, né? Não tem tantos estudos assim. A de gestores no Brasil, inclusive, ainda não foi validada. Eu acredito que será, ou seja, não passou por todas as análises que eu acabei de falar para vocês. Acredito que isso vai ocorrer nos próximos anos pós-pandemia, tá? Aqui só uma comparaçãozinha. Eu acredito que vocês já viram o professor Felipe falar isso para vocês.
Mas, assim, é diferente do PMAC. Por que que o PMAC ele vem até 2018? Em 2019 ocorre uma substituição desse modelo de avaliação. O PMAC tinha muitas perguntas e muitas variáveis para trabalhar. Isso é um problema, a pessoa se perde. Eu não sei se alguém aqui já foi entrevistado no PMAC, mas o PMAC é muito longo, são várias etapas, né? E acaba ficando muito complexo a metodologia de trabalho. Além disso, o PMAC teve uma amostra enorme, até, né, que são mais de 100 mil usuários, acho que foram entrevistados no último ciclo, mas essa amostra não tinha uma validade externa, não tinha validade estatística, ela não foi calculada para ser representativa para aquele lugar, né? Como foi, por exemplo, o trabalho feito ano passado aí em Campo Grande, onde foi aplicado o PCA-TOOL, por exemplo, e ele era uma amostra representativa para o município. Então, a gente podia dizer que aquelas pessoas que entrevistaram, elas representavam, era um problema, né? O PMAC também não teve as suas propriedades psicométricas avaliadas. O que isso significa? Que aquela questão de confiabilidade das perguntas, né? Seja no entendimento, seja ao longo do tempo, né? Se você refaz a pergunta de novo para a pessoa, outro dia ela vai responder a mesma coisa. Ninguém testou isso no PMAC. Então, isso traz uma limitação importante, além do que ninguém usa o PMAC fora do Brasil. Então, a gente não consegue comparar com outros lugares, tá? E participavam muitas universidades, o que dava era um desafio maior do ponto de vista de consolidar os resultados. Então, vocês imaginem que tinham milhares de pesquisadores, milhares é exagero, dezenas de pesquisadores trabalhando no PMAC e coletando dados em bancos de Excel, né, digamos assim, distintos. Depois tinham que todos mandarem os bancos, bater os bancos, codificar banco, identificar cada linha, e isso geralmente causava muitas perdas, tá? Então, esse era o grande problema do PMAC. E o Ministério da Saúde, então, resolveu mudar isso, tá? Eu estou falando isso para vocês porque eu vivi isso, evidentemente, eu estava lá em 2019, tá? E a gente optou por fazer uma alteração, não foi uma opção fácil, né? Porque o PMAC, por outro lado, eu citei as limitações, ele trouxe uma cultura de avaliação de serviços para o Brasil, que é muito importante no âmbito da atenção primária. E a ideia foi, então, trabalhar com um instrumento que não tivesse as limitações que eu acabei de citar para vocês, e que que estivesse pronto e que tivesse, principalmente, comparabilidade internacional. É claro que esse instrumento sozinho, ele não vai dar conta de avaliar a complexidade da atenção primária. Junto com esse instrumento, precisa ter um conjunto de indicadores que vai acompanhar e monitorar a atenção primária mensalmente, porque daí o ciclo do PMAC é 3 anos. Um ciclo para te aplicar um PCA-TOOL na população vai ser longo também, porque é um monte de gente. Agora, você pode monitorar indicadores todos os meses, através de sistemas de informação, né? E atrelar recursos nesses indicadores, e também não usar só um instrumento como o PCA-TOOL, né? Existem instrumentos que medem, por exemplo, a relação médico-paciente, né? Validados no Brasil, que é o caso do PDR-Q9. Esse é um instrumento importante, na minha concepção, para avaliação da atenção primária. Não existe esse instrumento para as outras profissões ainda. Validado, testado, né? Planejado o uso para esse perfil de público. Mas a gente tem também, se colocou também nesse novo modelo, além do PCA-TOOL e desses indicadores, que ainda estão só em 7, já deveriam ser mais, mas enfim, tem uma pandemia também aí, nós temos o Net Promote Score, né, que é um indicador que vai avaliar o grau de satisfação, é uma pergunta, na verdade, do usuário, do nosso paciente com o nosso serviço, né, com a nossa equipe, ou com a nossa clínica de família, ou com a nossa unidade básica de saúde. Tá? Bom, o PCA-TOOL
foi resgatado, então, em 2019, né? Ele já existia no Ministério da Saúde, ele é anterior ao PEMAC, tem uma versão que é de 2010, eu esqueci de falar isso para vocês. E aí ele deixa de ser utilizado, se utiliza o PEMAC, e aí há um resgate dele em 2020 com algumas modificações e modernizações e até alguns instrumentos novos, que eu vou falar um pouco da saúde bucal aqui hoje. Tá? Então, além desse resgate do PCA-TU, ele passa, então, a integrar como já um mecanismo de avaliação, né, a Pesquisa Nacional de Saúde. Então, você tira um pouco a questão de colocar as universidades, dezenas de universidades trabalhando na avaliação da atenção primária e coloca o IBGE, que é um órgão que está acostumado a fazer esse tipo de levantamento, né, de trabalho de campo. E aí você não... O banco de dados, veja só, com aquele 100 mil dados, né, que era o caso do PEMAC, com dezenas de universidades espalhadas, né, para juntar tudo aquilo era caótico. Agora você tem um banco que fica na mão do IBGE, que tem um monte de estatístico lá trabalhando, que vai fazer uma compilação, vai divulgar dados preliminares e depois deixa à disposição de todas as universidades, de todos os municípios, para baixar seus dados, para fazer avaliação de serviço, para fazer... A avaliação de serviço já foi feita, né? Para avaliar os resultados, né? Para fazer pesquisa às universidades e para o Ministério da Saúde também poder fazer uma análise mais pormenorizada. A PNS foram 10 mil entrevistados em 2019, depois eu vou mostrar os resultados para vocês, é interessante, acho que vocês já devem conhecer. Eu não sei se vocês já viram os resultados de Campo Grande, recentemente saiu, está no site do IBGE, o que eles chamam de microdados, né? Que é o banco lá bem sujo e tal, aí tem que baixar, limpar o banco e trabalhar, aí quem quiser conhecer os dados de Campo Grande já é possível, tá? Bom, o PCA-TU é um instrumento super antigo, né? Então, eu acho que a primeira versão do PCA-TU é no final dos anos 90, tá? Talvez apareça aqui, que agora eu não me lembro. E ele tem versões aplicadas, então, para crianças, que é o PCA-TU infantil, o adulto, o profissional, né, de saúde, o coordenador ou gerente de serviço, né, gestor de serviço também, aí depende quem você vai querer entrevistar. Essas são as versões que temos aqui. Temos as de saúde bucal, mas eu vou falar isso com calma. Então, a 98 foi o primeiro. Ele foi desenvolvido pela professora Bárbara Starfield, e aqui eu acho que vocês também já devem ter ouvido falar nela, mas eu resgato rapidamente. A professora Bárbara Starfield, ela era uma professora, uma médica, da Universidade de Johns Hopkins, né? E ela que desenvolveu a primeira... como é que eu vou dizer para vocês? Os primeiros passos em direção a nós termos uma definição de atributos da atenção primária, ou características da atenção primária, que é a base do instrumento do PCA-TU que o PCA-TU avalia, né? Então, ela, o professor Liu Xi, que ainda está na ativa, e alguns colaboradores desenvolveram esse instrumento com base nos trabalhos iniciais da professora Starfield. Então, vai lá, o que tem que avaliar na atenção primária? Bom, como é que a pessoa acessa o serviço? O que é ofertado nesse serviço de atenção primária? Aqui no Brasil, a gente tem uma oferta extremamente heterogênea. Eu imagino que em Campo Grande tem uma oferta heterogênea. Se os dentistas estão aí, eles devem saber, bom, tem colega lá que está fazendo endodontia de dente descido, né? Eu nem sei se as evidências mandam fazer ainda ou não, mas... ou aí vai ter colega que não faz exodontia ou exodontia, não sei como é que vocês falam aí, de dente em crianças, ou não atende crianças. Na medicina vai ter colega que não faz, não regula insulina, e tem colega que regula. Então, na enfermagem vai ter outras características, na fisioterapia, na educação física, na nutrição, é muito heterogêneo o nosso serviço, né? Então, o que é que vocês estão oferecendo aí, né? O que cabe dentro da atenção primária e além disso, a atenção primária é para muito além do instrumento, o que dá para colocar dentro do instrumento para a gente avaliar, né? E até direcionar.
Então, a questão do cuidado ao longo do tempo, a longitudinalidade, é uma característica essencial. A coordenação do cuidado, que talvez seja uma das coisas que a gente mais peca ainda aqui na nossa atenção primária brasileira, né? Quando a gente olha para todo o território, é uma coisa que ainda está muito incipiente em termos de Brasil. E aí vai ter os outros atributos, né? Que vai ser a orientação familiar, a orientação para a comunidade, né? E a competência cultural. Então, eles desenvolvem esses atributos e um instrumento que, bom, presentes no nosso serviço, não é a atenção primária que a gente está fazendo, né? E aí dá para ser bem definitivo. Bom, enfim, depois eu volto nesse tema. A verdade é que eles têm até um site da Johns Hopkins lá que concentra alguns estudos de PCA-2 no mundo, tá? Que está disponível. A gente usou muito o ano passado, porque a gente está montando algumas coisas aqui para o Brasil, mas eu hoje acabei entrando de novo, fazia muito tempo que eu não entrava, ele ainda tá funcional lá. E aí, gente, depois que eles desenvolvem o PCA-2, ele passa a ser testado pelo próprio grupo da professora Bárbara, né? E com diferentes amostras. Então, olha só, o PCA-2 foi utilizado para avaliar serviço pelo telefone, né? E aqui no Brasil a gente já tem amostras utilizando esse instrumento de avaliação pelo telefone, que o Vigitel, né? Espero que vocês saibam o que é o Vigitel. Ele já utilizou versões do PCA-2 para fazer a avaliação de serviços no território brasileiro, então pelo telefone, né? Claro que lá no início de 2 décadas, da outra década, né? Na verdade, nós já estamos iniciando uma terceira década aqui, né? Desse século. Então, no início da primeira década do século XXI, a gente tem lá uma coleta de dados por correio ainda, já com PCA-2, e que geraram aí as 3 primeiras referências que talvez sejam a base desse instrumento. Tá? Então, por que é importante falar desse processo histórico? Vocês tiraram o PCA-2 debaixo da asa, de dentro do guarda-roupa, vocês estão querendo fazer a advocacy do PCA-2, advocacy a gente até está fazendo mesmo, né? Porque é um instrumento que está há mais de 20 anos avaliando o serviço de atenção primária no mundo, né? Então, ele é bem usado. Claro que tem limitações importantes, mas ele está super bem difundido e usado, não é uma invenção de última hora. O Brasil relança, então, o PCA-2, resgata o PCA-2 em 2020. Esse manual está disponível no site do Ministério, eu entrei hoje também para rever ele, para ver se estava lá, está tudo certinho. Ele é um manual que tem todos os instrumentos do PCA-2, ok? É claro que ele faz uma conceituação do que é atenção primária, isso eu não preciso falar para vocês, vocês fazem melhor que eu, até porque eu já estou um pouco afastado agora da atenção primária, da rotina, infelizmente. Estou louco para voltar. Faz muita falta para a gente que está na academia, que está fazendo pesquisa e que volta e meia está fazendo gestão, ficar distante do chão, né? do pé no barro, como a gente fala, do dia a dia, da rotina e dos problemas que são reais. Então, ele tem uma conceituação inicial sobre a atenção primária e dá um cenário de uso de instrumentos, que é um pouco do que eu falei para vocês antes, né? E aí ele apresenta os instrumentos que temos. O que tem hoje aqui no Brasil, né? Tem 2 versões, então, para a gente avaliar a percepção das crianças, os que são nossos pacientes na atenção primária. Isso não envolve perguntas de saúde bucal, tá? É de saúde geral. Tem uma versão que é extensa, com 70 perguntas, 70 e poucas perguntas. Tem uma versão reduzida, com 20 e poucas perguntas, tá? Para adultos é a mesma coisa, tem uma versão extensa e reduzida. Aí, claro que para adultos tem uma versão agora para saúde bucal, inclusive uma versão que a gente aplicou em Campo Grande recentemente, os dados ainda não estão analisados, é muito recente isso. A gente tem uma versão reduzida para adultos, que não envolve saúde bucal, apenas saúde geral. E aí vai ter uma versão para profissionais da atenção primária, que aí vai envolver para entrevistar médicos, para entrevistar enfermeiros e para entrevistar dentistas.
médico e enfermeiro, você pode perguntar assim, mas é só médico e enfermeiro e só dentista? Qual é a gente até pode discutir se outro profissional pode responder, talvez sim. O atributo de integralidade, ele é meio específico, sabe? Ele vai perguntar, sua unidade básica de saúde remove unha encravada? Talvez qualquer profissional possa responder isso, né? Eu não tenho certeza. Não foi testado, essa que é a verdade, né? E saúde bucal tem especificidades do tipo, né? Na sua unidade básica de saúde, tem serviço de, sei lá, vou dizer aqui para vocês, extração de dentes. Aí você... são coisas específicas do núcleo profissional, mas coisas que, na minha opinião, né, uma equipe que trabalha bem saberia responder sem problemas nenhum. Bom, aqui são as versões dos dois serviços, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas PCA-TU usuário adulto é a versão completa e reduzida. Vocês veem que no quadro da esquerda, que é o mais completo, vocês vão ver que ela realmente se aplica para todos os atributos da atenção primária. Esses itens aqui, A1, A2, A3, é o número de perguntas que tem para avaliar cada atributo da atenção primária. Veja como né, não é tão pequeno assim, poderia ser menor. No quadro da direita é a versão reduzida do mesmo instrumento, é uma versão curta. Tem menos perguntas, tem menos itens, ela é bem mais simplificada. Bom, para que serve uma coisa ou outra? Olha, se você quer ter uma estimativa rápida, uma ideia, um diagnóstico situacional inicial de como está o seu serviço de atenção primária, aplica a versão reduzida. Vai te dar um score geral, eu já vou falar sobre isso para vocês, e vai te dar uma ideia razoável de como é que está esse serviço. Se você quer uma noção mais aprofundada ou quer fazer até um trabalho de pesquisa acadêmica, usa a versão da esquerda, a versão ampliada, que vai te dar mais elementos para análise. Tá? Bom, falei para vocês, a gente tem uma versão de saúde bucal para o usuário adulto, para o paciente adulto, né? Aqui no Brasil, é o PCA-TU Brasil, que a gente chama, né? Não tem uma versão curta, tá? Então, ela é realmente uma versão com 86 itens. Eu vou dizer para vocês que eu levava de 25 minutos a 30 no início para fazer entrevista com o paciente, é muito tempo. Depois que eu fiquei melhor treinado, eu baixei esse tempo bastante aí para em torno de 20 minutos. Igual é muito tempo para ficar falando com o paciente. É mais ou menos o tempo que vocês estão me aturando já aqui. Eu acho que são quase 8 horas, então já é o tempo que vocês estão me aturando aqui. Bom, o que tem de novidade nessa questão do PCA-TU saúde bucal do usuário adulto, né? O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem odontologia na atenção primária, tá? O trabalho multiprofissional em atenções primárias ao redor do mundo, ele envolve diversos atores, né? E é importante que as equipes sejam compostas de forma multidisciplinar e de acordo com as necessidades epidemiológicas de cada população. Então, vai ter locais que vai necessitar de um fisioterapeuta, de um nutricionista, de um psicólogo. Outros locais talvez precisem, sei lá, do educador físico, do assistente social né, sei lá, mais eu quem. E tem outros, e aí as equipes naturalmente já vão sendo montadas pensando nessa necessidade. No resto do mundo não entra a odontologia, ela fica num nível secundário, tá? Talvez Cuba tenha, né, odontologia no nível de atenção primária, mas o resto do mundo não tem esse serviço. Então, o Brasil passa a ser uma vitrine, né? O mundo olha para cá para olhar assim, pô, o que esses caras botaram odontologia, que é um serviço razoavelmente difícil de montar, né? E tem um custo de infraestrutura na atenção primária. Que resultados eles estão alcançando? Hoje são, acho que umas 31 mil equipes trabalhando, né? Com dentistas. Então, se monta esse PCA-TU, usuário adulto, né? Que nada mais é do que um instrumento, tá? Que é desenvolvido como se fosse um espelho do PCA-TU de saúde geral, né? Então, o seu serviço de saúde fica aberto sábado e domingo, aí a pergunta vira, seu serviço de saúde bucal fica aberto sábado e domingo. Vocês vão ver um pouquinho disso aí mais para frente.
Com exceção do item de integralidade do cuidado, falei para vocês, aí a especificidade do serviço, né? Porque tem que perguntar lá se aplica flúor, se não aplica, se conserta a prótese, se não conserta, se faz extração, se não faz, enfim, essas coisas. Se faz atividade educacional, se não faz, se faz atividade preventiva, se não faz, tá? E quem desenvolveu quem trouxe o PCA-TU usuário adulto para o Brasil foi um professor chamado Erno Hartzen, tá? Quem trouxe o PCA-TU para o Brasil, ele é um professor, ele foi secretário de atenção primária junto com Mandetta, quando Mandetta foi ministro, e ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que não é a minha universidade, tá? Eu sou da Federal de Pelotas, e ele trouxe para cá, e aí, num grupo lá dentro da URGS, onde eu fiz minha pós-graduação, a gente começou a trabalhar nessas versões de saúde bucal, que hoje estão aí postas para vocês. Alguns países ao redor do mundo já têm feito contato conosco, porque tem essa intenção de começar a apostar em equipes multiprofissionais um pouquinho mais robustas na atenção primária, e aí incluir o dentista, e aí já penso num instrumento de avaliação, tá? A gente tem também para a saúde bucal uma versão que entrevista os dentistas, né? Então, o PCA-TU que entrevista o profissional dentista, ela é um espelho aí da versão do usuário adulto lá que eu acabei de falar para vocês, né? Então, só fez uma adaptação, basicamente, aí fez todos os testes de confiabilidade, de confiança, né? Para que a gente pudesse ter uma análise psicométrica um pouquinho mais robusta para ter alguma confiança de utilizar esse instrumento de pesquisa, né? Não cabe eu ficar falando muito para vocês, mas a primeira versão, que foi essa versão de saúde bucal para paciente adulto, foi feita junto com o Expert. Essa parte da integralidade não saiu da cabeça de ninguém, né? Assim, do Otávio. Otávio, o que tem que fazer o odonto na unidade básica, né? Não, foi uma metodologia de estudo de consenso, né? Em que se entrevistou experts no assunto, tá? Então, vou passar aqui. Opa! Esse aqui eu já falei. Vamos adiante. Bom, aí quais são os limites de cada versão, tá? Uma versão completa, você consegue calcular o score, tá, do PCA-TU para cada atributo da atenção primária, ou até um score para os atributos essenciais, que são acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado, e um score geral, que envolve todos os atributos, tá? Já vou abrir os scores aqui para vocês entenderem um pouquinho mais, para quem não está lembrado. E na versão reduzida é apenas o score geral, você não consegue detalhar mais, você vai ter uma ideia mais ampla e mais generalizada. Como é que é o score? O score, ele vai te dar uma nota de 0 a 10. Então, é tipo prova, né? Você vai fazer lá um monte de cálculo e no final ele vai te dizer assim, o acesso foi 7,8. O longitudinalidade 7,5, né? Integralidade 8,3, coordenação do cuidado 4,5. A score essencial desses 4 atributos foi na média 6,3. Então, é assim que ele te dá uma ideia. As perguntas estão na tela para vocês. Isso foram perguntas que foram, como eu posso dizer para vocês, atualizadas para esse manual de 2020, porque o PCA-TU é um instrumento que já é antigo. Isso é bom porque te dá mais confiança, mas é ruim porque algumas coisas ficam velhas, né? Na época que se fazia pesquisa por correio. Então, você precisa atualizar isso, né? E trabalhar com as coisas que a gente tem hoje. Vocês podem estar agora se lembrando, né? Pô, quantas vezes eu tive que dar meu telefone pessoal para um paciente ter contato? Pô, isso aí é uma coisa que a gente não pode dar para todo paciente, porque a gente também precisa viver, mas que é uma coisa super legal, que facilita acesso, gera vínculo, é uma questão de responsabilização bacana da equipe. Então, seria legal até se as equipes tivessem, né, um contato de celular, assim, profissional, ou
de alguma forma de contato que seja virtual, que encurte distâncias, né? Principalmente agora em tempos de pandemia. Então, foram perguntas que foram adaptadas, né? Tanto para a questão do acesso, quanto para a questão da longitudinalidade, né? Aqui estão as perguntas, tá? Bom, eu fujo um pouco às vezes do tema, mas aqui estão as perguntas de saúde bucal para vocês darem uma olhada. Então, o PCA-2 ele é igual para todos, praticamente igual todas as versões. Muda um pouco o enfoque, porque às vezes você está perguntando para o profissional, às vezes para o usuário, mas a estrutura da pergunta é a mesma, exceto quando você chega na integralidade, porque daí tem um olhar do que é ofertado e o que é consumido, digamos assim, ou utilizado, melhor dizendo, pelos nossos pacientes. Então, vai perguntar lá, o serviço tem disponível restauração de dentes, extração de dentes, tratamento de doenças de gengiva, atendimento de urgências em caso de dor, né? Orientações para mau hálito, aconselhamento sobre nutrição e dieta, enfim, né? Não vou ficar lendo todos aqui para vocês, porque não tem necessidade disso, vocês podem acessar o manual, mas para vocês terem uma ideia mais concreta de como é que funciona essa avaliação, né? Então, a gente tem a questão dos serviços disponíveis e aquilo que é utilizado, né, pelo paciente. Então, faz orientações sobre feridas na boca, encaminha pessoas com malformações no lábio, no céu da boca, orientações de saúde bucal para os cuidadores, enfim. Esse atributo de integralidade, obviamente, é um atributo bastante extenso, né? Bom, o Brasil hoje é o país que mais produz e avalia com PCA-2 no mundo, né? Eu acho que nós temos, hoje esse ano vamos bater em torno de 300 publicações usando PCA-2 no mundo, metade é brasileira, de produção de brasileiros. E, mais recentemente, o Liu Xi, que eu citei, né, no início da aula, ele começou a trabalhar com PCA-2 na China, né? Então, a China deve trazer muita avaliação o instrumento foi traduzido para o mandarim e tal, então vai ter muita avaliação de serviço chinesa, vai gerar um parâmetro de comparação muito grande assim para a gente, né? E não dá para pensar que a China é boba, né? Eles trabalham bem, tá? Eles têm alguns lugares, umas regiões que não está estruturada a atenção primária, mas outras está bem estruturada. Então aqui só para vocês terem ideia da dimensão, né, dos países que estão utilizando o PCA-2, que estão fazendo estudos, né, que tem publicado alguma coisa com PCA-2, são muitos países, né, não vou ficar lendo um por um, aqui tem 25 países, se eu não estou enganado, tá? E o Brasil foi o terceiro país a trazer o PCA-2, então, para utilizar, aqui o professor Erno Hartzen, ó, que foi o primeiro que trouxe, então, Estados Unidos o primeiro, né, claro, o Canadá e depois o Brasil, e hoje nós temos aí em 25 países sendo utilizados esse instrumento de avaliação de serviços, o que é bem legal para poder comparar. Otávio, mas se não tem saúde bucal nos outros países, dá para comparar? É claro que não dá para comparar com outro serviço de saúde bucal, mas a gente pode comparar a saúde bucal com os nossos próprios serviços, o restante dos serviços de saúde geral, né? Acho que é um parâmetro interessante até para ver se a gente consegue, porque o PCA-2, na verdade, está te dizendo assim, em que proporção, né, tu está conseguindo desenvolver um serviço dentro daquilo que é considerado atenção primária, né? Então, tu consegue minimamente chegar nisso ou não? Vou trazer alguns estudos aí que já tem, tá? Eu preciso andar, porque senão eu me emociono muito, a gente termina às 10h30. Não, eu tô brincando, eu sei que são 45 minutos. Então, eu já falei isso aqui, ele dá uma nota de 0 a 10, as respostas são sempre iguais, elas, né, são do com certeza sim ou com certeza não, tá? Isso vai gerar um código que vai gerar um quantitativo X, e aí é transformado nessa nota de 0 a 10, tá? Isso não interessa tanto para vocês, mas é para vocês saberem. Aqui estão os atributos que já falamos e vocês conhecem de trás para frente, tenho certeza disso, porque são profissionais que estão aí na residência para fazer isso aqui acontecer. O atributo mais difícil de mensurar, tá? Não porque a gente não faça, mas porque é difícil de capturar alguma coisa, é a competência cultural, né?
é o mais difícil. Na maioria dos instrumentos mais recentes de PCA-tool, inclusive ele está caindo, porque a gente não consegue sequer fazer uma pergunta que capture uma resposta, né? Você vê como é essa análise de psicométrica, né, de confiança, da confiabilidade do instrumento, ela tem um certo rigor que a gente está perdendo a competência cultural, né? Então, eu acho que no usuário adulto de saúde geral ainda tem, e no infantil também, mas nas outras já está, a gente não conseguiu validar. Então, é uma coisa difícil de mensurar, viu, do ponto de vista quantitativo isso, a competência cultural. Tá? Bom, a Espanha tem utilizado, né, em amostras razoavelmente grandes, o PCA-tool em versão curta, até usar uma versão mais curta que tem no Brasil, só com 10 itens, não sei se isso seria o melhor, eu não sou tão fã das versões curtas, mas servem para dar um norte para a gestão, tá? Eles fizeram isso, têm feito isso recentemente. O Brasil, então, como eu falei para vocês, colocou na Pesquisa Nacional de Saúde, no módulo H, a pesquisa é imensa, né? Envolveu, se eu não me engano, o Brasil botou a versão curta, tá? 25 ou 26 itens. Envolveu uns 10 mil respondentes e tem gerado uma expectativa bem legal para o mundo, né? Inclusive tem essa publicação nossa na revista da Barbara Starfield e do Liu Xi, que eles criaram, né? Sobre o uso do PCA-tool nessa pesquisa nacional de saúde. E já está disponível os dados, como eu falei para vocês podem baixar, tá? Tanto o instrumento de avaliação de serviço de saúde, isso aqui em cima foi a capacitação, o professor Luiz Felipe Pinto participou da capacitação, eu infelizmente não pude ir, e foi aqui no Rio Grande do Sul, mas eu não estava morando aqui, estava mais pertinho de vocês aí em Brasília, e o Luiz Felipe fez a capacitação dos profissionais do IBGE, são milhares de profissionais, né? É uma equipe realmente muito grande para trabalhar. Vou passar isso aqui rápido. Aqui estão os scores. Eu não sei, eu acredito que vocês já tenham visto esses scores em algum momento. O nosso score médio, acho que, se eu não me engano, foi 5,5 ou 5,7, o que nos dá um desempenho não bom. A gente considera isso, a gente não, né? A professora Bárbara Starfield, quando desenvolveu isso, considerou que um score aceitável, né, que seria assim, atenção primária, selo atenção primária, 6,6, né? E aqui no Brasil o nosso score foi abaixo de 6. E isso é um problema. A gente precisa melhorar. Lógico que vai ter lugares bem acima de 6 e lugares bem abaixo de 6,6. E a gente precisa melhorar a nossa média, né, digamos assim. Eu acho que vocês já conhecem os resultados aí de Campo Grande, eu não vou falar deles, e aí eu vou falar de um estudo que teve em Porto Alegre com o PCA-tool de saúde bucal usuários adultos, tá? Ele está em inglês, o estudo, no canto superior esquerdo da tela de vocês, vocês vão ver ali, ó, o título, tá? Tá na Caderno de Saúde Pública, quem tiver curiosidade também de ler. O score não foi um score legal, né? A gente não conseguiu chegar em 6,6 lá nas avaliações de Porto Alegre. O score foi maior, tá? Para as equipes que são do Grupo Hospitalar Conceição, porque, e aí, ao que pode se atribuir isso, né? O Grupo Hospitalar Conceição é um hospital financiado com dinheiro do federal direto, é um hospital federal. E ele tem equipes de saúde da família, né? Que eles chamam equipes comunitárias de saúde. Só que esse serviço existe desde a década de 80, né? Então, tem uma cultura ali de serviço já instalada, com recursos, que são recursos que normalmente financeiros, né? Que normalmente o município não tem para ofertar, né? No mesmo volume, e eles tiveram um desempenho ali muito interessante, que foi 6, né? As equipes de saúde da família, que são da primeira coluna, então, ó, é o Core Attributes, né? Nós estamos falando ali da linha que tem o primeiro balãozinho, né? São os atributos essenciais
que vão falar de acesso, de coordenação de cuidado, de longitudinalidade e integralidade. A primeira coluna é a coluna das equipes de saúde da família, foi 5,81. A coluna do meio foi das equipes tradicionais, 5,19. E a terceira coluna das equipes comunitárias. Na última linha, o score geral, que já baixa bastante. E chama atenção a das equipes tradicionais, né? Que foi bem baixo, 4,63. Isso é uma diferença que provavelmente é significativa, tá? Contra as equipes tradicionais, digamos assim, né? Pela baixa capacidade de ofertar serviços no modelo atenção primária. Um 4,63 a gente pode dizer para a pessoa, olha, isso aqui é qualquer coisa menos atenção primária, né? Aí, se você for olhar, por exemplo, cada tributo, vou começar de baixo para cima, só para vocês terem uma ideia, orientação comunitária, né? Bom, olha como é pobre a orientação comunitária desses serviços, né? Orientação familiar, que é o terceiro ali de baixo para cima, também tem grande dificuldade de fazer um serviço de atenção primária com orientação familiar. Outros atributos são destaques, por exemplo, utilização, né, que tem um desempenho alto, né, acesso e utilização. Então, para vocês entenderem como o PCA-TU pode te dar informações interessantes para a organização do seu serviço. Aqui, eles dividiram, é uma tabela grande, eles dividiram em alto score e baixo score, tá? Essas duas primeiras, a primeira coluna são as variáveis, tá? E as duas colunas logo em seguida são a coluna de alto score e baixo score. Aí eu vou mostrar onde teve diferença significativa, tá? Essas duas colunas primeiras aqui, depois das variáveis, do score essencial. E aí vocês vão ver que quem teve um desempenho melhor foi o Grupo Hospitalar Conceição, e esse desempenho foi significativo, né? Quem teve um desempenho pior foi as equipes tradicionais, e esse foi significativo, ou seja, matematicamente, realmente, olha, não é um achado ocasional, é um problema. A mesma coisa aconteceu nas três últimas colunas, né? Que aí é o score geral, e a gente vai ter significativamente também um desempenho melhor para as equipes do Grupo Hospitalar Conceição, que são equipes mais antigas, né? Que tem um quantitativo de resposta melhor. E, pasmem, né? Da mesma forma, aconteceu aqui, e depois eu vou explicar rapidinho isso para vocês, né? Quando se entrevistou pacientes com diabetes e hipertensão. E vejam, para o score geral, onde é que tá na penúltima coluna lá, a gente vai ver que os pacientes com hipertensão, os hipertensos, avaliaram pior os serviços, né? Quanto ao score geral, do que os pacientes avaliaram, quer dizer, comparando dentro deles mesmos, a avaliação deles foi mais negativa do que positiva, né? Foi baixa, digamos assim. Então, isso dá uma dimensão. Você pode usar o instrumento para comparar por condições de saúde, né? Os grupos das condições de saúde. E quando a gente fala em gestão da clínica, gestão de condição de saúde é uma coisa importante, né? Então, de hipertenso, de diabético, né? Sei lá, dos cariados, né? Tem que gerir aquela condição de saúde na tua população que tu é responsável, né? Você pode avaliar com relação às vulnerabilidades sociais, enfim. É possível fazer esse desenho para ver se isso muda com relação aos estratos que a gente tem de pacientes, tá? Aqui é um modelo teórico conceitual, acho que vocês já viram esse modelo teórico conceitual, ele tenta explicar isso que eu falei para vocês, né? Então, você tem um PCA-TU que você vai poder usar para entender um pouco mais por que aquele resultado não está sendo bom. Você pode usar a localização geográfica, o sexo das pessoas, a idade, as questões sociais todas, né? Outras perguntas de experiência com a consulta, enfim, há uma série de coisas que você pode colocar nesse modelo para avaliar junto, tá? Já estou terminando, prometo. Então, falei, o PCA-TU é longo, é muito mais curto que o PMAC, mas continua ainda muito longo, tá? Ele não avalia resultado, é estrutura e processo de trabalho, tá? Resultado, o que avalia
são indicadores de saúde, por exemplo. Então, quantos pré-natal vocês estão fazendo? E ainda assim é quantitativo, não é qualitativo, né? Porque o pré-natal pode ser só um 8 do bom, boa tarde, boa noite. Então, dá para melhorar ainda indicadores de saúde e buscar avaliar algumas outras coisas. Não avalia do adolescente, que é um público específico super, né, que a gente não, muitas vezes não sabe nem como abordar eles, né, dentro da nossa oferta e da necessidade deles. A gente fica um pouco, às vezes, até perdido, e o PCA-TU ainda não tem nenhuma avaliação específica para esse público, tá? Bom, a gente tem dificuldades quando avalia na unidade básica de saúde, pessoas, porque às vezes quando tem que ser o responsável de criança, você não acha o responsável da criança, ou ele não é o responsável da criança, só trouxe na consulta, enfim, existe um monte de dificuldades com relação a isso, que são inerentes a qualquer instrumento de avaliação de atenção primária, né? Normalmente a gente trabalha com equipes implantadas há mais de 6 meses, tá? Pela questão do vínculo, do cadastro, o ideal é até ser mais de 1 ano, tá? Não dá para avaliar a longitudinalidade do cuidado se a equipe existe há 2 meses, né? Então, esse é um dos problemas, mas talvez seja inerente à característica do serviço de atenção primária, tá? E aqui, só para mostrar para vocês que a gente continuou, então, o trabalho que vocês viram, o relatório aí, ano passado, e está fazendo a aplicação do PCA-TU fez a aplicação, né, na comunidade na qual vocês prestam serviços. Ele está se encerrou no mês de março, e a gente está começando a olhar agora um pouco dos resultados. Aqui tem algumas referências, depois quem quiser, essas referências estão atualizadas, eu acho que essa apresentação pode até ir para o site aí do grupo. As que estão em verde são as referências de odontologia, né? Ainda é um pequeno, que trabalha com a saúde bucal, ainda é um pequeno grão nesse oceano que é o PCA-TU. Tá bem, gente, o que eu tinha para falar, resumidamente, era isso, acho que eu falei demais. Aqui tem uma fala do Matheus. Matheus, eu não estava vendo o chat, agora consigo ver. Tu colocou que o PMAC não delimita claramente a quantificação e a qualidade dos indicadores de resultados. É isso, né? Porque ele é muito grande também. Então, você acaba até se perdendo ali dentro, né? Tu perde o foco, digamos assim. Uma das coisas que mais me atrai o PCA-TU é porque ele é bastante focado. É uma limitação também, porque você perde várias coisas, né? Mas ele é bastante focado. Eu acho que outra limitação que a gente não colocou no slide é a questão do multi, né? A gente precisa avaliar um pouco melhor esse trabalho do multiprofissional, principalmente no Brasil, né? Para que a gente consiga dimensionar um pouco como é que está sendo feito esse cuidado e efetivamente do que ele precisa para melhorar resultados, né? De novo, PCA-TU mede processo de trabalho e alguma coisa de estrutura. Então, talvez é um outro desafio aí para a gente caminhar. Dúvidas, perguntas, sono? Agora é a hora que os residentes podem habilitar o microfone, fazer as perguntas, fazer as contribuições. Eu, como dentista, né, e estou mediando aqui o seminário, fico muito feliz, né, por participar, por saber a importância do PCA-TU para a nossa odontologia. Um chimarrão, sensacional. Eu estou sem água aqui do lado com o meu chimarrãozinho. Desculpa, gente, não sei se isso é um problema. Não, sensacional, sensacional. Em Campo Grande toma tereré, e aqui no Rio toma... Então, primeiro dia que eu cheguei em Campo Grande, eu fui pedir mais. As pessoas olharam para mim e falaram, oi. Eu aprendi a tomar tereré, mas ainda não tomei chimarrão. É chimarrão. É quente. É só habilitar o microfone. Pessoal, vamos conversar, senão vira sessão espírita esse negócio aqui. Eu vou ficar... Vocês estão aí, vocês caíram. O Matheus fez um comentário aqui, que inclusive a forma de
de guardar as informações, minha preceptora mostrou que na unidade dela ficava um fichário com foto das ações e etc. para apresentar posteriormente. É um pouco isso, né? A gente também tinha essa dificuldade de organizar as informações. Por isso que é preciso, meu ponto de vista, né? É preciso ter foco, você faz a entrevista, sai, e de preferência não ser agente, né, do serviço a fazer, um órgão externo, né, IBGE da vida, um outro órgão, que faça, libera os resultados e a partir daquilo a gente trabalha, tá? É a minha opinião. Tem problemas também, limita um pouco o nosso escopo de ação, mas é mais confiável, é o que eu acho. Quem gostaria de falar? Eu acredito que os residentes de segundo ano, eles acompanham bem essa discussão do PCA Tool, porque eles já tiveram aula de PCA Tool no primeiro ano da residência. Os residentes de primeiro ano talvez sejam, né, como estão aprendendo agora discussão sobre atributos de atenção primária, talvez eles tenham um pouco mais de dúvida. A gente conversou bastante sobre PCA Tool no primeiro ano, né, de residência. E a gente conversou muito também sobre a questão do PEMAC, né? O quanto o PEMAC tinha algumas fragilidades, mas também como foi utilizado por muito tempo pelo Ministério como uma avaliação Não, de qualidade. o PEMAC, eu acho que o grande mérito de pensar o PEMAC foi você conseguir criar uma cultura de avaliação também, né? Que é super importante. E as pessoas se acostumarem. Me lembro que no início o PEMAC, as pessoas se assustavam. Nossa, vem aí, como se fossem auditores, os fiscais e tal, né? Que vão nos ferrar, que querem. E não era isso, né? Depois o pessoal foi criando uma cultura legal e tal para trabalhar com isso. A gente tem problemas ainda com relação à efetivação da avaliação. Para mim, ela precisa ser multi, né, dimensional. Acho que o PCA-TU é uma partezinha. Tem essa questão dos indicadores, que é uma outra parte importante, porque mensura resultados, né? E eu acho que para a gente ter modificações, e talvez vocês pudessem falar, né, um pouco sobre isso, para mim, eu fico pensando assim que o nosso modelo de atenção primária no Brasil, eu não sei como é que é para vocês aí em Campo Grande, nem para o pessoal do Rio, que talvez seja um pouco diferente, mas para o Brasil em geral, você faz uma avaliação e diz assim, ó, se você for bem avaliado, a sua equipe vai receber recurso diferenciado. Só que esse recurso não chega para o profissional. A maioria das vezes chega para o município e nunca acaba sendo repassado para o profissional. Eu não sei se isso também não é uma limitação, né? Da avaliação, né? Claro que não é 10%, 15% do valor, né, que seria um recurso que a literatura recomenda para pagar por desempenho. Muitos países do mundo pagam os profissionais por esse desempenho, né, para para ter essa qualidade, para ter uma melhoria da qualidade efetivada. Aqui no Brasil a gente tem dificuldade, são poucas as experiências. Seria legal se vocês falassem também um pouco sobre isso, o que vocês pensam. A Fabiane colocou aqui, ó, o desafio da avaliação da competência. Oi? Pode falar. Só para Pode falar falar. que aqui a gente teve a experiência do pagamento por desempenho, né, das variáveis de desempenho, que veio muito focado no modelo de Portugal, e na última gestão isso não se manteve, e agora a gente está retomando agora o pagamento por desempenho novamente. Acho que é muito bacana a gente trabalhar com esse modelo do pagamento por desempenho, acho que isso motiva as equipes, isso qualifica processos, a gente, dependendo da forma como a gente também conduz isso dentro da atenção primária. Queria só fazer um parêntese que eu acho bacana do PEMAC. Você falou muito sobre a questão do PEMAC, da questão da avaliação externa, o que eu acho que o PEMAC tinha várias fragilidades, né, como todo e qualquer método, né, tem potencialidades e fragilidades, mas em relação a uma potencialidade do PEMAC, eu acho que era a questão das equipes se autoavaliarem. Acho que era muito importante a questão da autoavaliação das equipes. E o PEMAC também fomentou com que as equipes melhorassem os seus processos de trabalho. E é notório quantas equipes adotaram, a partir do PEMAC, formas de trabalho, né? A própria as listas nominais, a organização de vigilância em saúde, a partir das experiências adquiridas com o PEMAC. Então,
Eu acho que isso foram grandes contribuições, embora, por ser defensora da atenção primária e por entender que a gente precisa trabalhar à luz dos atributos, compreendo que o PCA-Tool precisa ser, de fato, grande instrumento, até para a gente poder balizar com os outros países do mundo. Então, eu sou defensora macro de que a gente precisa trabalhar com o PCA-Tool. Então, essa tua colocação foi bem interessante, assim, e eu acho que isso realmente porque aí o PMAC fazia não era essa coisa da autoavaliação, né? É um espaço para você repensar um pouco a prática, né? Na verdade é isso. E até um espaço, muitas vezes o PMAC poderia representar um espaço de quase uma consultoria, né? Junto. Então, isso são dimensões que realmente são interessantes de pensar, né, num modelo para o futuro do Brasil, para a gente avançar também nesse cenário. Eu acredito que sim. Eu sou de uma vertente, né, que eu acho que a gente tem que ter um pouco tem que solidificar algumas diretrizes mesmo, né, como tu colocou aí. Bom, o que é o mínimo, né? E sem querer ser muito receita de bolo, né? Mas para alguns lugares desses rincões que o Brasil tem, precisa ter uma coisa meio prescritiva, né? Assim, do que eles têm que alcançar e tal. E em outros lugares eu acho que não, eu acho que é muito mais um espaço para autoavaliar, refletir, né? Onde vocês estão inseridos aí no Rio de Janeiro, né? Agora de novo com o Daniel, que eu sou um admirador do trabalho dele, é sempre de grande impacto, né? Por onde ele passa, eu acho que é super valioso, realmente é super valioso. Aqui a gente tinha a Fabiane colocou alguma pergunta aqui, ó. O desafio da avaliação da competência cultural poderia estar associado à necessidade de maior diálogo intercultural com a comunidade, bem como a maior participação destas nos processos de cuidado. Sim, né? Eu acho que tem uma coisa que é a orientação comunitária, que o PCA-Tool chama, né? Que é tu ouvir as pessoas, tá? E não só do ponto de vista de fazer pesquisa com as pessoas, porque você pode fazer, né? Pela tua unidade de saúde, mas de ouvir as pessoas, de incluir elas no processo de trabalho, assim, de, de saber o que elas querem, o que elas desejam, o que elas precisam, mas também, sim, diálogo intercultural totalmente, né? A gente tem, nesse Brasil, lugares em que nós temos uma diferença cultural tão grande que parece outro país, né? Essa que é a verdade. E dentro de alguns territórios a gente tem também muita heterogeneidade, né? De opção de terapêutica, de linguagem, de conduta. Então, essas coisas são muito difíceis de fazer e mais difícil ainda de capturar, né? E capturar do ponto de vista de conseguir avaliar, de fazer uma pergunta fechada e avaliar, né? E eu não sei se isso não vai ter que mudar ao longo do tempo e nós fazer uma coisa mais qualitativa, assim, para avaliar esse trabalho, sabe? Essa coisa da competência cultural é um desafio muito grande, tanto para fazer quanto para avaliar, tá? Então, é um pouco nessa perspectiva, assim, que queríamos falar. E aí, gente? Oi, boa noite. Diga, Laís. Assim, vocês falando um pouco, eu sinto que alguns residentes, até de conversando, têm uma dificuldade um pouco de entender, assim, diferenciar um pouco esses atributos derivados e de identificar. A gente teve algumas atividades que a gente tinha que identificar esses atributos, né, dentro de atividades que a gente fez. E a gente faz sem perceber, não é uma coisa que a gente faz, tipo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E as pessoas tinham alguma dificuldade de identificar que estava fazendo essa ação. Eu tive um caso muito específico de orientação comunitária, na verdade, né? E é o fato da minha microárea, né, ser muito distante da unidade. Ela fica a 5 quilômetros da unidade e isso dificulta muito a acessibilidade da população, né, cadastrada aos serviços da unidade.
E eu tinha muito que ir ao território, eu não tenho carro, também eu tinha uma dificuldade disso. O território é um território com vias, com terra de barro vermelho, né? Que as pessoas também tinham dificuldade de aceitar quando eu pedia, poxa, me leva lá, me deixa lá para eu fazer uma visita lá. E era bem difícil. E esse acho que é um dos atributos que menos é falado, que menos é identificado. E ele avalia exatamente isso. Avalia as condições de terreno, territorialização, distância do local, né, do local de moradia do cadastrado ou do usuário até a unidade de saúde. A Bárbara fala isso também no livro dela, que um dos tipos de acessibilidade é essa questão de disponibilidade de transporte até o local. Então, assim, eu acho que esse é um dos mais difíceis da gente conseguir identificar e trabalhar com ele. Então, por isso e o da comunidade também, né, de orientação cultural, na verdade. Porque essa orientação cultural é você entender muito, não só, tipo, a cultura, mas você identificar ela dentro da linha de cuidado que você vai traçar para o paciente. Exatamente, exatamente. Porque aqui, por exemplo, eu sou carioca, né? Trabalhei com a Ana Luísa lá no Rio, e lá a gente não quer se preocupar com o paciente que toma tereré, um hipertenso que toma tereré. Aqui a gente tem que se preocupar, porque às vezes ele não toma água, toma tereré e pode desidratar, e ele já toma um remédio para ele eliminar mais Porque líquido. o tereré é diurético, né? Isso, exatamente. Então, eu acho assim que tem esses que às vezes a gente tem dificuldade de identificar mesmo, mas às vezes a gente faz na naturalidade e a gente não percebe o que está fazendo, sabe? Assim como os essenciais, né? A longitudinalidade faz muito, ainda mais o atendimento multi. A população tem gostado muito, assim, tem agradecido muito, tem se espantado por ter esses serviços no SUS. E tem sido assim, muito, muito legal. A gente tem conseguido contribuir e conseguido identificar esses atributos assim, dentro da nossa vivência, que eu acho que é o mais difícil, a gente parar e identificar o que a gente está fazendo. E aí, realmente, o PCA-TU, ele consegue identificar isso para a gente avaliar de uma maneira mais científica, né? Sim. Claro, eu acho que ele tem grandes limitações, até para avaliar também a orientação comunitária que tu estava falando, né? Que no Brasil, principalmente, assim, a gente tem uma heterogeneidade grande, assim, para poder avaliar isso, né? E você traz uma coisa que você falou um pouco de acessibilidade, né? E de orientação comunitária, e que para mim pega, assim, bastante, né? Eu acho que no Brasil a gente tem vários modelos de atenção primária, não só do ponto de vista do que é preconizado ou não pela atenção primária. Então, tem serviço que é a unidade básica de saúde, mas não dá para chamar de atenção primária, porque faz qualquer outra coisa menos atenção primária. Mas não é isso que eu me refiro. Eu me refiro dessa tua situação, né, Laís, de que você tem aí uma comunidade que provavelmente é rural, que você tem que viajar para ver eles, porque se você não for, eles não vêm até você, e tem todo um trabalho que você tem que fazer lá em pouco tempo. E aí você tem que desenvolver, além do acesso, o vínculo e a longitudinalidade, uma integralidade, tem que coordenar cuidado, tem que ter orientação para as famílias, estar orientado para a comunidade, competência cultural. Olha que muito mais difícil de fazer isso do que trabalhar numa unidade básica de saúde que é 100% urbana, né? Sim, e aí eu não consigo o primeiro, né? O primeiro essencial, que é o acesso. Eles não têm acesso, e eu tenho que garantir. Sem acesso não tem mais nada, né, Laís? Acesso é tudo. É o atributo que exclui todos os outros. Não tem acesso, não tem os outros. Não consegue, né? E eu escutava muito isso mesmo quando eu realizava os atendimentos domiciliares. Eles falavam, se você quiser vir aqui, você é bem-vinda, mas eu não vou lá, não. Eu vou não sei aonde que é mais próximo. E eu de tanto eu falar, inclusive na Contability, eu apresentei, fiquei chata, todas as apresentações da minha equipe, eu falava e falava, agora eles mudaram, o território, na verdade, está em processo ainda de mudança, e a gente vai pegar uma área mais próxima à unidade, que a gente não pegava era bem mais próximo. Então, assim, eu acho que isso da gente identificar, relatar e reclamar e falar, às vezes, né, a gente consegue mudar. É difícil, está em processo ainda, mas eu fiquei feliz de ter conseguido isso. Que bom isso aí, porque
provavelmente vai beneficiar vocês, que vão ofertar um trabalho melhor para aqueles que estão vinculados a vocês, e para eles que talvez possam ter uma equipe mais disponível, né? E isso é um desafio para o Brasil, né? Porque a nossa característica é de um país rural e a gente pensa pouco a atenção primária para uma característica rural, né? E se discute pouco. Tem até encontros internacionais de médicos, principalmente da medicina de família e comunidade rural, mas ainda é tímido, né? A gente ainda precisa discutir mais, principalmente no Brasil. E, claro, não só isso, né? Mas tem as regiões ribeirinhas, né? Tanto no Mato Grosso do Sul, quanto no Mato Grosso, quanto no norte do país, principalmente, né? Não tanto no centro-oeste, mas mais no norte, nós temos... É outra atenção primária, né? Eu tive na região do Amazonas, gente, olha aí o Matheus falando das USFs fluviais, eu tive na região norte, gente, que atenção primária que se faz lá? Eu não conheço. Não é a mesma que a gente faz aqui, não pode ser, né? É diferente um pouco, porque você tem que viajar 2, 3 dias de barco, chega lá, tem uma população de 200, 300 pessoas, viaja mais um dia, pega uma população de mais 200, 300 pessoas, ou menor, ou um pouco maior. Então, é diferente a forma de fazer o dia a dia, o cuidado. É claro que as características desse cuidado, elas são as mesmas, mas para te coordenar isso aí no dia a dia, né? Fazer gestão de caso, gestão de condição de saúde, olha, é outra história. E aí a gente está entrando num detalhamento muito maior, né? Com uma coisa que o PCATU nem se dispõe a medir, né? Que é como é que tu faz o dia a dia dessas para essas pessoas, né, que necessitam. E a gente ainda tem um país com uma janela de enfermidades muito grandes, né, para atender e de condições agudas, porque a gente vinha nessa transição epidemiológica para condições crônicas de saúde. Hoje em dia, né, a gente tem só praticamente uma demanda de condições mais agudas, porque por causa do coronavírus. E agora, eu não sei que agenda vem para o próximo ano, né? Tem uma agenda adiada de condições de saúde de 2020, de 2021, de pessoas que não estão indo consultar, que não estão acessando serviço por causa do vírus, que a gente não sabe o que isso vai gerar, né? E então tudo isso se agrava quando a gente entra nesse cenário, que é o cenário da fluvial, aí das populações ribeirinhas do norte do país, em especial, né? Cenários de populações rurais, onde a gente vai ter acesso um pouco mais restrito, né? Onde elas vão ter acesso um pouco mais restrito. Então, tudo isso me resgatou com a fala da Laís aí, que foi uma fala bem legal. E aí, gente, mais alguma pergunta? Estão cansados? Alguém quer falar aí um pouquinho como é que está a rotina nas UBSs? Vocês estão com agenda normal, agenda restrita? Aqui no Rio Grande do Sul, as nossas UBSs estão praticamente sem atendimentos, né? Infelizmente, mesmo os atendimentos de rotina, como pré-natal, atenção às condições crônicas de saúde, embora ainda, né, se a pessoa procurar, ela vai ser assistida, isso está praticamente paralisado aqui no Rio Grande do Sul já há um bom tempo, não se conseguiu retomar. Bom, aqui no Rio a gente tem... Pode falar, Ana. Aqui no Rio a gente está com uma orientação de seguir com intensificar as atividades para vacinação, equipe de resposta rápida e atendimento de Covid. O cenário epidemiológico aqui no Rio está muito ruim, vocês têm acompanhado o aumento dos casos, bem pior do que a gente viveu o ano passado aqui no Rio. E a gente segue com atendimento de pré-natal, puericultura, HIV e tuberculose, hanseníase e algumas outras linhas de cuidado muito restritas, né? Mas a maior intensificação é mesmo para vacinação e equipe de resposta rápida. É isso que é todo o movimento das unidades de atenção primária nesse momento.
Aqui em Campo Grande, né, a gente está... a minha clássica odontologia, né, a gente ainda está com a agenda fechada, então a gente já está mais de um ano já em regime de urgência, porém, as outras classes elas estão conseguindo, né, manter uma agenda mais reduzida e tocando esses atendimentos aí, né, como atenção às doenças crônicas, né, pré-natais também, né, que pelo menos lá na minha unidade, que é a Parque do Sol, a gente não deixa de fazer, mas também porque há uma necessidade, né, há uma singularidade ali, né, entre esses pacientes, né, por exemplo, as gestantes lá, a gente tem um alto índice de sífilis, né, então a gente não pode deixar, né, de acompanhar, porque a gente sabe que tem uma série de quadros aí congênitos que a gente pode ter se a gente não fizer esse acompanhamento, né. Outra coisa que também, ao meu ver, fomenta, né, o andamento dessas agendas, né, o novo modelo de financiamento, né, ele trabalha em cima de números sólidos. Então, a gente teve ali nos 4 primeiros meses ali o valor da captação sendo passado como se a gente tivesse 100% de cobertura, né? Então, agora a gente precisa de indicadores reais, né? Então, acredito que também seja uma forma, né, da gestão e das próprias equipes também continuarem mantendo, né, tanto o nível de acesso e qualidade desses pacientes, né, e desses quadros, e também manter o repasse. Quando eu entrei lá na unidade, minha preceptora ela me mostrou, né, o fichário lá do PEMAC, né? E, tipo assim, achei bacana, mas também achei limitado pra caramba ao mesmo tempo, né? Achei bacana porque ele era bem dinâmico, né? Eles montavam ali aquele caderno, né, com fotos das ações, né? Acredito que também números de atendimentos, né, e de indicadores eles apresentavam de alguma outra forma que eu desconheço, mas era uma coisa mais conversada, né, tinha entrevista, né, e agora a gente trabalha por meio de indicadores do PEC, né, então são números apenas, né, então são algumas diferenças aí que a gente tem de um modelo para outro, né, e o que você também abordou anteriormente, a questão dos repasses, né, o PEMAC ele vinha diretamente para o profissional, né. Agora, pelo menos aqui em Campo Grande, fica a respeito do gestor, né? Ele decide, né, o que ele vai fazer. Matheus, o PEMAC era a mesma coisa, na verdade. Alguns lugares, como o Rio, por exemplo, conseguia repassar para o profissional, fazer um pagamento por desempenho, assim, né? Sei lá, tipo, nos lugares 14º salário, vamos pensar, se fosse bem. Mas a maioria do Brasil não conseguiu fazer isso, tá? Aí, agora, tá essa coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, porque a ideia original era trabalhar com esses indicadores, o resultado do PCA-Tool, tá? Como é que ficaria o modelo de avaliação? Esses indicadores seriam 21 indicadores e não 7 apenas, tá? O PCA-Tool e mais um indicador de satisfação do usuário, que é o Net Promote Score, que é uma pergunta simples, né? Você indicaria o Matheus para o seu amigo, irmão, vizinho, encostar, né? É uma escala de 0 a 10. Se ele der 8 para cima, gol. Se não, já não é gol. E tinha um que era da relação médico-paciente também, né? Que eu falei para vocês, que são 9 perguntas e tal. Somava tudo isso e dava uma grana, entendeu? Era isso que era para ser feito. Não sei como é que vai ficar agora, né? Não tenho ideia como é que vai ficar agora isso aí. Ainda mais agora no período de pandemia, onde o acesso está bem fragilizado, né? Eu vi não aqui, dá para pelo menos fazer atenção acompanhei, né, primária direito. por meio de rede social, assim, né, o pessoal coletando essas informações nas casas, né, das pesquisas do PCA-Tool, mas a gente tem que ir trabalhando com o que a gente tem agora, né? A gente sabe que são números ali que não são tão confiáveis, né? Provavelmente a gente tem uma margem bem maior disso, só que a gente não está conseguindo atingir ela agora. Mas deixa eu dizer para vocês, claro, esses indicadores vão ter que esperar um tempo para ser cobrados de fato ainda, né? Sim, sim. Um orgulho que me deu de ouvir vocês falando agora pô, que legal que vocês estão conseguindo e perceberam que o cuidado não pode parar apesar da pandemia, né? Então, pô, vocês têm problema de sífilis congênita? O Rio Grande do Sul tem problema de sífilis congênita e aqui ninguém está olhando para isso agora, né? Que doideira isso, né? Como é que vai ficar isso pro ano que vem, né? Cara, isso é grave, né? Vocês estão conseguindo olhar, estão percebendo isso, né? Lá no Rio, estão fazendo pré-natal, estão com foco no pré-natal, em algumas linhas de cuidado, de algumas condições de saúde específicas. Tem que fazer isso, né? Eu não sei se vocês conhecem o Eugênio Vilaça Mendes,
Sim, Ele fez, sim. Grande ele fez autor. uma live segunda. Tá Claro, com no, certeza. Nossos tá... residentes têm que conhecer. Tem alguns autores que são de cabeceira. Ele já sabe. Então, ele lançou um livro agora sobre a pandemia, tá? Eu acho que é um cara que escreve super rápido, né? E ele fez uma live na segunda-feira, agora, às 14 horas. Acho que se você colocar Eugênio Vilaça Mendes, coronavírus, no YouTube, você vai achar essa live de segunda-feira agora. E ele fala um pouco disso, né? Que atenção primária o Brasil vai precisar para o pós-pandemia, porque as coisas vão mudar, a agenda vai mudar, e ele está apostando que nós vamos ter uma hiperutilização de um perfil de pronto atendimento, que vai ser um monte de situação de agudização de condições crônicas, né? O hipertenso Sim. que descompensou, o diabético que descompensou, né? No caso lá da odontologia, né? As pulpites e outras coisas, porque tem uma agenda que está completamente adiada. Só que tem essa outra agenda que vocês tocaram no assunto, né? De condições que a gente sempre, eu estou generalizando, né? Tá? Bem generalizando, a gente sempre negligenciou no Brasil, que é, pô, a questão da gestante com HIV, da sífilis congênita, é uma coisa que a gente negligenciou, porque a gente não pede exame, a gente não faz diagnóstico das gestantes com relação a isso em termos de Brasil, entendeu? Então, isso piora agora. E é uma preocupação enorme, assim, eu não sei, nós vamos mudar o perfil do nosso serviço com certeza, porque a demanda que está reprimida, que sempre foi, né, já grande, vai ser ainda maior para o próximo ano. É um desafio enorme, Eu acho enorme, que Sim, mas sim. vale nada. eu acho que tem um desafio também, que essa semana eu entrei numa unidade de saúde, né, numa das minhas visitas, agora aqui no Rio, e foi bem, assim, impactante, assim, que uma usuária falou assim: "Ah, eu venho todo dia aqui, para esperar meu dia de tomar vacina". E aí eu falei assim para ela: "Mas a senhora não está acompanhando na mídia qual é o seu dia de tomar vacina?". Ela: "Sim, eu sei que o meu dia é só dia 23 de abril, mas eu venho todo dia porque eu quero ouvir do profissional de saúde que hoje não é meu dia, porque eu quero que chegue o meu dia". Aí eu: É bucha, né? "Sim". Aí eu É difícil. falei aí eu falei: "Sim, mas", eu olhei para aquilo, achei aquilo diferente, né, ela já sabe o dia dela, por que que ela quer ouvir todo dia? Aí ela falou: "Porque eu tô com muito medo de morrer". E aí eu entendi que tinha uma questão de sofrimento, e aí ela falou assim: "Eu não aguento mais essa pandemia". E aí é a outra questão que vai vir no pós-pandemia, que é a saúde mental. E a gente tem uma rede de saúde mental, né, a nossa RAPS, né, de assistência, né, de saúde mental, ela é muito fragilizada no nosso país como um todo. Não tem E rede, na verdade, né? na verdade ela é fragilizada, foi uma forma, né, foi um eufemismo, né. Ela é muito fragilizada e a gente não nossos CAPs são muito, tem muito pouco investimento, nosso NASF ainda não tem um processo de trabalho ainda fortalecido, e como que a gente vai lidar com o adoecimento que a pandemia trouxe, porque os nossos profissionais de saúde estão adoecidos. Se a gente for perguntar aqui para o número de profissionais que estão aqui assistindo, entre nós residentes, quantos de nós não chorou ou não sofreu ao longo dessa pandemia? Nem que seja vendo uma reportagem, mesmo que seja com alguém que conhece ou algum colega profissional de saúde que adoeceu, que morreu. Isso trouxe um sofrimento para a gente, isso trouxe um sofrimento para o usuário, isso trouxe um sofrimento muito grande. Então, a saúde mental das pessoas está, abalada. É natural que a gente tenha um grande boom de casos de saúde mental, no pós-pandemia, a gente tem que estar preparado para lidar com isso. E eu acho que a gente não está. Eu tenho muita preocupação com isso, porque os nossos profissionais na atenção primária, primeiro, não são formados para isso, a gente tem muita dificuldade de lidar com a dor do outro, isso é difícil. A gente não tem
um NASF fortalecido e a gente não tem CAPS fortalecido, a gente não tem uma rede de saúde mental fortalecida, e o quanto a gente vai ter de tensionamento no pós-pandemia em relação à saúde. Tu sabes que essa questão da saúde mental, acho que é até a principal agenda, né? E a gente não tem um norte no país para isso. Eu no assunto, não as informações que a gente tinha lá no ministério é de que para vocês existem de fato, assim, né? Quantos CAPs realmente existem de fato? Não há um menor monitoramento, não tem uma política mais clara, assim, mais focada, e o recurso é pouco, né? A gente está completamente perdido, né? E já há uma falta de direcionamento e de norte do Ministério da Saúde, né? Durante todo o último ano e esse ano também. E eu acho que isso não vai mudar para o ano que vem, que me deixa ainda mais preocupado, né? Com relação para onde vamos, né? E como é que nós vamos se organizar para dar conta dessa demanda que vem batendo, né? Mas legal, assim, eu acho que isso vai bater na porta da atenção primária, porque é onde está o vínculo das pessoas, né? E na atenção primária também a gente não está preparado, né? A gente não faz saúde mental na atenção primária. E a gente pedala, né? Na verdade, quase tudo que é de saúde mental na atenção primária, assim, nível de Brasil. Isso é uma agenda enorme, realmente, que está por vir, né? E uma agenda que eu não sei como é que o país vai lidar, mas que eu estou praticamente desistindo, e eu vou contar para vocês antes da gente terminar, é a agenda de educação em saúde, né? Porque que efeito bem limitado, agora vocês falaram tudo isso, né? Que efeito bem limitado que eu tenho observado em educação de saúde quando a gente fala do coronavírus, né? Todo mundo sabe que tem que usar máscara, que tem que cuidar, que tem que ficar em casa, e a galera vai para a balada, né? E aí vai para casa e contamina os pais, avós, ou a si próprio, e acaba, né, tendo um caos assim de óbitos. Aqui no Rio Grande do Sul, você sabe que a gente está no olho da epidemia ainda, né? Nós estamos já trabalhando há 2 meses com mais de 100% das UTIs ocupadas. O que significa mais de 100%, tá? Que tem paciente que está sendo entubado na sala de cirurgia, na sala não sei da onde, e então e as pessoas estão morrendo sem conseguir chegar até na UTI, né? E quando chegam na UTI, 50% das pessoas vão. Então, com toda essa informação sendo despejada diariamente, a gente não consegue fazer com que as pessoas, uma grande parcela da comunidade, né, entenda de fazer o que está fazendo, né? Que mude hábito, que mude. Então, fica mais uma agenda aí para a gente trabalhar ano que vem. Laís, tu ia falar uma coisa e eu fiquei nesse meu monólogo aqui. Não, tranquilo. É porque, assim, vocês falando dessa questão de saúde mental, é uma tecla também que eu bato muito lá na unidade. Assim, eu sei que não são todos os profissionais que têm capacitação ou até vocação para isso, mas a maioria dos profissionais tem, sim, matéria de saúde mental na faculdade, e às vezes não precisa nem ter muita noção de tipo diagnóstico de doença, enfim, de termos técnicos, mas às vezes só de você perguntar para a pessoa: oi, tudo bom? Como é que você está? O que você está precisando? Como é que está o coração? Como é que está a mente? O que você faz que você gosta de fazer? Né? Nos atendimentos que a gente foi aumentando durante essa baixa assim, que teve do corona, né, durante um tempinho, eu comecei a implementar atendimentos de auriculoterapia com também um outro profissional, que é até o brasileiro, né, que faz também yoga e meditação, e as atividades físicas, né, os exercícios físicos também passados por eles, são atividades que eles fazem na praça, são exercícios praticados na praça, ao ar livre, com poucas pessoas, com distanciamento, e aí as pessoas começaram a realmente sair de casa, interagir com outras pessoas, e isso foi muito gratificante, foi muito bom, assim, da gente ver, sabe, melhoras, e a gente tinha gente, assim, nos grupos que a gente fez em vários horários, para não ficar muita gente, para não ficar
né? Agora a gente suspendeu, mas estava bem legal de se ver. Tinha adolescentes, tinham homens, mulheres, gestantes, pessoas com hipertensão, com idade crônica, pessoas mais velhas. Então abrangia todo o tipo de população que a atenção primária abrange, já normal. E assim, eu acho que a saúde mental ela tem que estar em todo atendimento. Não interessa se a pessoa foi ali só para verificar uma pressão ou se ela foi só para renovar a receita. A gente tem que estar sempre perguntando, a gente pergunta muito de por que a pessoa trabalha, com quem que ela vive, para a gente poder identificar a rede de apoio dela, para a gente poder identificar a questão da orientação familiar dela, a gente tem que estar sempre ligada nisso tudo. E agora, na questão da pandemia, a gente tem perguntado muito, eu pelo menos nas minhas consultas, e alguns que eu converso também, a gente pergunta, tipo, o que você está fazendo, qual o hobby que você está desenvolvendo dentro de casa. Tem muitas pessoas que estão vindo com queixa, principalmente para atendimento de aurículo, com ansiedade, com dificuldade para dormir, que pessoas estão tomando medicação para dor, e a gente, com esse atendimento, às vezes mais cuidadoso, às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. E aí a gente consegue, na semana seguinte, a pessoa vem, olha, dormi super bem a semana toda, deixei de tomar o remédio para dormir. É um tratamento que ele não substitui, né? É um tratamento complementar, né? Faz parte das práticas integrativas complementares de saúde, que a gente tem tentado desenvolver, e é uma coisa que está funcionando muito. A gente não deixa de atender os ciclos de vida, mas a gente tem um olhar mais global, né? De saúde global mesmo, para com os pacientes. Não pode deixar, a gente não pode desfragmentar, né? A gente teve o início, né, da saúde foi assim, foi atenção especializada, mas agora a gente volta, além de multiprofissional, atenção integral, né? Não é que é o nosso Não, mas foco. Laís, é isso mesmo, né? Ver que eu não estou em sofrimento, eu, Otávio, aqui não estou em sofrimento mental, de saúde mental nem nada, mas eu já tenho déficit de atenção maior, né? Eu tô com dificuldade de me concentrar para várias coisas, né? E eu acho que já é uma espécie de sequela, assim, né? De estar muito tempo em casa e tal. A gente precisa sair, né? Um pouco, eu não sei. Mas, então, o Eugênio fala, né? Quando ele fala em gestão da clínica, e ele bebeu muito da fonte do NHS, né? Ele vai falar lá da gestão da condição de saúde, gestão de caso, auditoria e lista de espera, né? Ele fala essas 4 coisas. E gestão de condição de saúde, quando a gente fala em condição de saúde mental, é uma agenda para 2022, né? Acho que vocês buscaram muito bem. E aí, me desculpem os dentistas que estão ouvindo, né? Ninguém vai dar bola pro dente agora, e nem ano que vem. Sim. Mas assim, os dentistas, eles participam muito com a gente, né? Claro, é isso aí. Essa que é a agenda também. Conta com todo mundo. E a gente tem, ela falou eu não lembro agora o nome aqui no chat, que falou dos profissionais. Quando eu fiz esse grupo que a gente atendia na aurícula, a gente fazia uma meditação e depois fazia a sessão de aurícula. E os profissionais descobriram assim, né, o grupo, e meio que montou um grupo depois dos profissionais que vinham, tipo, deixa eu relaxar aqui um pouquinho também, que a gente tem uns tatames lá na unidade, né? E a gente colocava assim no auditório, dava para o pessoal ficar afastadinho. E aí a gente acabava atendendo também os profissionais. Então, assim, a gente tem também cuidado da nossa equipe, cuidar da gente Que mesmo. legal, que legal. E procurar, porque, assim, né, o nosso trabalho tem que ser gratificante também. E então a gente não pode adoecer dentro dele, a gente tem que procurar também buscar algo para a gente tanto desenvolver, né, que seja um trabalho de qualidade, que aquilo gere gratificação do que a gente está fazendo. Então, Deixa eu abrir um parêntese aqui, Otávio, que dá um orgulho de ver a Laís falando, né? Dá um parêntese aqui, que ela tá voando, e dá um orgulho de ver esses meninos voando, né? Dá só um coração, ó, palpita forte aqui. E que bom que Campo Grande está com esses residentes aí para cuidar dos nossos profissionais de saúde. Acho que isso é muito importante. A gente tem usuários que estão adoecendo por conta da pandemia, com essa questão de saúde mental, e a gente tem muitos profissionais de saúde que também estão precisando de cuidado. E Tiradentes, né, que é a unidade onde a Laís está falando, tem um grupo muito bacana de cuidado para os próprios profissionais de saúde. E isso é muito importante nesse momento de pandemia. Acho que a gente precisa se reinventar com isso também.
Aqui no Rio Grande Eu do Sul... acredito que mais para frente ainda, né, só fazendo uma colocação aqui junto com a fala da Laís, que mais para frente, acho que a gestão podia até pensar também em integrar o psicólogo, né, como parte assim de não colocá-lo como nasce, né, porque hoje a gente já sabe já que a gente ainda está em período de pandemia, a agenda deles ainda já, por mais que seja limitada, já é bem saturada, né, abre assim, enche, né, de vagas, né, então acredito que da mesma forma como a odontologia um tempo atrás ela era um pouco assim, né, atarefada, né, porque a gente tinha cenários assim onde uma equipe atendia duas, né, ou então uma equipe atendendo mais assim territórios. Então acredito que mais para frente, com essa demanda aumentada, né, a gestão ela possa pensar ou cogitar também em integrar os psicólogos aí nas equipes, né, cada equipe ter o seu psicólogo de referência, né, e a gente também até conseguiria também diminuir um pouco, né, impactos como gasto com medicação, né, que nem a Laís falou, às vezes tem paciente que é polimedicamentada, mas se você ouvir ali, né, ter mais esse trabalho de ouvir, né, de ter todo esse trabalho da psicologia, a gente até consegue diminuir fármacos, né, e agravos também, né, porque remédio ajuda, mas a gente sabe que em excesso, né, eles vão ali deixando algum tipo de sequela. Então, tudo isso daí a gente tem a se pensar mais para frente. Vou fazer uma fala geral assim com tudo que vocês comentaram, que eu achei muito interessante. A Ana Luísa trouxe essa questão da Laís, viu? Eu não conheço a trajetória da Laís e nem a do Matheus, que são os que estão mais ativos aqui, mas já estou bastante esperançoso com eles, assim, né? De ouvir o posicionamento deles é muito, muito bom mesmo. E o conhecimento que eles já demonstram, né? A propriedade, né? Com relação ao serviço que eles desenvolvem. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem tido muito problema, né? O ápice da pandemia veio agora, né? A gente está percebendo que 2020 foi um sopro perto do que está sendo 2021, né? Embora a nossa esperança fosse totalmente oposta. E a gente está perdendo muitos colegas, tá? Tá muito difícil. Não são poucas pessoas que foram a óbito na linha de frente, colegas de atenção primária, né? Colegas que estão em pronto atendimento. No interior a gente não tem leito de UTI em hospital, então, principalmente nesses lugares, quem faz acontecer, quem salva a vida mesmo tem sido a atenção primária, e os nossos soldados, alguns não estão resistindo, né? Apesar de vacinados e tal, alguns não estão resistindo. Isso tem sido muito duro, muito duro mesmo, assim, de conseguir trabalhar. Então, cuidar dos nossos profissionais é extremamente importante, até porque, né, sem eles a situação fica muito mais difícil. E então é legal vocês já estarem desenvolvendo esse trabalho. A questão Matheus, que tu colocou do psicólogo, né? Eu até vou fazer um parênteses aqui. Eu acho que a gente não precisa no Brasil de pacotinho de serviço, tá? Isso é uma opinião particular minha, tá? Eu acho que a gente precisa montar serviço de acordo com a necessidade da população, tá? Então a gente tem lá uma estrutura e é óbvio que a saúde mental vai bombar e que nós vamos precisar contratar profissionais, que não é só o psicólogo também, né? É o terapeuta ocupacional, né? É talvez o educador físico para esse pós-pandemia, para colocar lá, né? E aí ter uma rotina de serviço que seja eficiente, né? Que resolva os problemas das pessoas, porque também só colocar o profissional não resolve. Isso é um imenso desafio, porque isso muda de perfil, né? De população para população, de lugar para lugar. Então, isso vai ser uma das agendas mais difíceis, de mencionar o que a gente precisa em cada município, organizar o trabalho e fazer as coisas acontecerem de modo que a gente possa recuperar um pouco da qualidade de vida das pessoas, que além de todo esse sofrimento de saúde, tem sofrimento econômico que vem a reboque, em virtude das escolhas que fizemos também. E aqui eu quero ser bem claro com vocês, a escolha de não ter comprado vacina antes, né? A gente tinha que ter vacinado mais gente, está vacinando mais pessoas. Então, isso também vai nos trazer um problema econômico muito grande, e aí gera a nossa bola de neve, porque vulnerabilidade social é fator de risco para quase tudo que a gente atende na atenção primária, né? Então, é essa a mensagem. E a odontologia tem que se inserir nesse contexto, né? Quando a gente fala, né, já que é o tema, para não fugir tanto do tema,
em condição de saúde mental, por exemplo, né? Pô, tu vai trabalhar lá, tu vai tirar o cara da dor, tu vai te envolver com um plano de trabalho da pessoa, tu vai te envolver com devolver a autoestima para a pessoa. Então, é nesse cenário que a gente vai se encaixando. Não vai ser prioridade de ninguém, né? A saúde bucal, e não que tenha que ser ou que não tenha que ser, não é isso, é porque as coisas funcionam assim, a pessoa está no meio de um furacão. E o resgate dela passa por uma abordagem sem dúvida nenhuma multiprofissional, e aí, por isso que eu citei um pouco do Eugênio, né, falar da gestão da condição de saúde. Em alguns casos vão ter que fazer gestão de caso mesmo, né, das pessoas. O Eugênio fala em gestão de caso, o Gastão fala em projeto terapêutico singular, no fim eles são parecidos. E é isso que a gente vai precisar também dominar para fazer com algumas pessoas aí no nosso futuro próximo. Tá bom, gente. É isso, foi ótimo. Podemos O papo estava tribom, amanhã do coronavírus as pessoas ficam, né? Porque não tem como ser um papo tranquilo. Acho que a gente pode encaminhar para o fechamento, né? Já ultrapassamos super a hora. Agradecer aí pelos nossos residentes lindos, Matheus, Laís, Regiane, participaram aqui no chat, Fabiana não conheço, deve ser R1, acredito, Amanda também, a Laís, o Basileu, tá, vocês estão fazendo provavelmente juntos, Ana Cláudia, Iracema, e os demais aqui que participaram no chat. Agradecer ao professor Otávio pela aula, por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco, pela nossa troca. Eu que agradeço, Ana, queria agradecer mais uma vez. Desculpa, eu te interrompi. Não, agradecer, pode fazer suas considerações finais, era isso. Vai. É que dá um delayzinho aí, a gente acha que a pessoa terminou e ela volta. Queria te agradecer todo mundo bastante pela paciência, pelo papo. Eu adoro falar de atenção primária, falo até demais, vocês já perceberam isso. Eu queria poder conhecer vocês pessoalmente. O momento não está para isso, eu espero que a gente possa se encontrar e que a gente possa continuar os nossos debates. Nas andanças do SUS, somos todos profissionais do Sistema Único de Saúde, então eu tenho certeza, eu aprendi isso com o SUS, né? O SUS nos reaproxima, e eu sou um cara que pensa que onde os pés não pisam, o coração não sente, então eu ando. E estou à disposição sempre que vocês quiserem bater um papo, eu aprendo muito nesses encontros. Então, muito obrigado, boa noite a todos.